Muito bem, muito bom. E a partir desse movimento, dessa imagem que você recorre agora, eu quero ler com vocês, para vocês, e depois nós vamos retomar esse texto, porque eu vou partir desse recorte da grande obra do Grandes Sertões Veredas, do Guimarães Rosa. Uma obra bem densa, mas de uma profundidade que transcende a própria cultura, a nossa cultura. Nessa obra, o Guimarães, ele fala de uma travessia do Riobaldo. Não é uma obra fácil, não é um livro fácil, mas é um livro que permite que a gente acesse conteúdos muito profundos, que podemos pensar numa perspectiva junguiana, conteúdos arquetípicos. É um livro que precisa de pausas também para ser lido, porque em alguns momentos a gente precisa parar, respirar, voltar, tropeçar para entender, para decifrar algumas coisas quase indecifráveis, palavras novas que ele cria. Mas é um personagem fantástico, e é um mundo fantástico, essa obra, que conta sobre essa travessia humana. E eu peguei esse trechinho, que é um recorte de algumas partes, tá? E que provavelmente vocês já conhecem, porque a gente usa muitas citações do Guimarães Rosa, mesmo nas redes sociais, em outros lugares, em mensagens, né? A gente vai pegando esses pedacinhos e vai compartilhando, porque são muito ricos e profundos. E esse trecho que eu vou ler para vocês me diz muito do que eu propus para hoje, né? Para nossa reflexão sobre o fluxo da vida e o processo de individuação. Estou escolhendo esse texto porque, a partir do que a gente conversou ao longo dessa semana, né, a gente pode perceber que a psicologia analítica, ela sempre convida para uma perspectiva simbólica, uma compreensão da realidade concreta, literal, numa outra perspectiva, que é essa dimensão simbólica que o Jung nos convida. Por isso que a gente utiliza desses recursos. E a linguagem racional, a linguagem técnica, né, que a gente consegue secando aí muitos livros, ela vai até um ponto. Aí chega numa parte da psicologia analítica, e eu acho que essa que é a beleza, né, desse caminhar junguiano, que a racionalidade não dá conta de abarcar. E aí a gente precisa utilizar desses recursos da linguagem poética. E esse texto, eu acho que ele é uma síntese muito profunda desse percurso que a gente chama de individuação. E o texto fala assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. A vida inventa. A gente principia as coisas no não saber porquê. E desde aí perde o poder de continuação, porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. O mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando.
afinam ou desafinam. Verdade maior. Viver é muito perigoso. E não é não. Nem sei explicar essas coisas. Um sentir é o do sentente, mas o outro é do sentidor. Esse é o texto, né? Essa é a fala do Riobaldo. E nos traz umas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá, gente? Como eu falei no início, eu vou falar um pouquinho, mas depois eu queria ouvir vocês. Depois dessas perguntas, como que chega para vocês esse texto, né? Esse percurso aí do Riobaldo. Ok, gente, mas vamos voltando um pedacinho de cada parte desse texto. A gente vai lendo ele, esmiuçando um pouquinho, e vocês vão ver se vocês concordam comigo com essa ideia, né, da travessia como o percurso da vida e essa ideia do processo de individuação, né? Então, para algumas religiões, essa ideia do tal, né, tal como caminho, na perspectiva zen, como esse caminho e expectativa. E na travessia, a estrada, né, é o sertão que caminha esse sertanejo aqui nessa obra. E essa primeira parte, onde ele diz que o correr da vida embrulha tudo, que esquenta e que depois esfria, que aperta e daí afrouxa, eu fiquei muito pensando nessa ideia que a gente tem do fluxo da vida, tá? E quando o Jung propõe essa ideia, que eu acho que esse conceito é norteador da ideia, né, da toda a psicologia analítica, ele vai falar que a individuação é uma tendência natural. O que é isso, né? Nós tendemos a esse processo. Nós tendemos a vida enquanto princípio, tá? Básico, e universal, né? Ele se manifesta nos seres humanos também, né? Porque a gente faz parte aí dessa criação, com essa tendência, com essa busca de uma realização. Tendência não quer dizer determinação. Isso é uma coisa bem importante da gente pensar na psicologia analítica. Mas a permanência, a estabilidade, ela não é possível nessa perspectiva. Então, a ideia de que essa vida, tá? Ela embrulha tudo, ela esquenta, esfria, ela aperta e afrouxa, ela sossegue e depois desinquieta, tá? É o que a gente entende de uma vida saudável, de uma vida criativa, de uma vida que se movimenta, né, naquela ideia do fluxo. E muitas vezes a gente esbarra nessa ideia, né, da busca da estabilidade. Então, a energia psíquica, ela tende a esse movimento. Então, o Jung vai falar disso, da energia psíquica. Não tem paralisia. Mesmo nos estados depressivos, né, que a gente tem aquela sensação de quem está de fora, de que nada acontece, tem um monte de coisa que está acontecendo na psique. Aparentemente é paralisia, mas ela é uma ilusão. Existe uma movimentação. E tem um outro trecho também do Guimarães Rosa, num conto dele, assim, que eu gosto bastante, que é O Espelho, que ele fala o seguinte, que quando nada acontece, tá? Que quando a gente não percebe o que está acontecendo, existe um milagre que não estamos vendo. Então, a paralisia, ela é uma ilusão. Existe um fluxo que se movimenta. Essa é a tendência da individuação, tá? E o que é uma psique saudável, vamos pensar, é essa que consegue acompanhar, ou se permitir, ou se entregar a essa ideia do fluxo da vida. Né? Quer dizer, tem essa possibilidade de que as coisas estão movimentando, tá? E aí ele continua o texto, né? Quando ele fala o seguinte: o que a vida quer da gente? A vida quer
ela quer da gente é a coragem. E o que é essa coragem, tá? O Jung tem um texto dele que ele coloca o seguinte: por mais que a individuação seja uma convocação do self, então não é uma escolha do próprio ego, não é uma escolha egóica, tá? O movimento, a busca e a força para que ela aconteça tem que ser da coragem do ego. Precisa um tanto de coragem. Então, qual que é essa ideia, né, que eu estava perguntando para vocês no início? O que me move? A coragem, ela tem que existir de alguma forma, tá? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma criança pequenininha, vamos pensar essa ideia do desenvolvimento humano, que eu acho que é sempre muito bonita para a gente compreender esse impulso da individuação. Quando a gente tem uma criança pequenininha que começa a dar os primeiros passos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o que faz com que ela persista? Existe um ambiente que acolhe, que protege, que incentiva ou até que dificulta, tá? Mas existe um movimento interno. E é esse movimento que faz com que ela dê o primeiro passo sem garantia, né? É o exercício da coragem. E esse exercício da coragem não necessariamente implica que não exista medo, né? Que não seja insegurança. Mas é esse imperativo, né? Essa busca do ego de se encontrar, de dar um movimento, de possibilitar esse fluxo da própria vida para que ela aconteça. Então, essa coragem, ela só é possível também num gesto, num ato de confiança, tá? E a psicologia analítica tem essa ideia, né? De uma busca também de uma confiabilidade. Não é uma confiabilidade, uma fé cega, né? Mas essa ideia de que existe um movimento do fluxo, tá? E por isso que é recorrente a gente ver quando o Jung utiliza, né, da linguagem, muitas vezes até dos símbolos religiosos, né? Que é esse ato de fé. Então, a religiosidade muito mais nesse sentido, né? Da fé, da coragem, da entrega. E aí, mais à frente do texto, olha só o que ele fala. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Não é um paradoxo isso aqui? Que é isso, né? Como é que a gente vai ficar alegre ainda mais na alegria, né? Mas ainda mais alegre no meio da tristeza? A vida inventa, né? Ele ainda fala desse jeito, a vida inventa. E aqui a gente vai entender a ideia do paradoxo. O que é essa ideia? O Jung, quando ele falava sobre a prática da psicoterapia, tem um trecho muito interessante que ele fala isso, olha. A meta, né, o propósito da terapia e também é a própria individuação. Mas não se iludam achando que quando você vai para análise, quando você vai para terapia, e aí a gente pode expandir isso um tanto mais quando você vai para a vida, né? A vida enquanto experiência, que você vai se livrar do sofrimento. Então, ele fala isso, né? Esse não é o papel da análise, esse não é o papel da vida. Tirar o indivíduo do sofrimento. Mas possibilitar, tá? Essa condição de lidar com as adversidades. E aqui, quando Rosa fala dessa exigência divina, de alegrar dentro da tristeza, eu trago essa ideia que a psicologia analítica trabalha, né, com a busca de significado. Então, não é que a ideia de que você vai ter uma perspectiva passiva diante do sofrimento, mas o que a gente pode auxiliar as pessoas, ou mesmo nossas próprias vidas, né, enquanto um processo de autoconhecimento, de amadurecimento psíquico, é encontrar um significado.
E esse significado também não é alguma coisa pronta, não é estabelecido, né? Não é uma fé externa, mas é a ideia de que à medida que você encontra um significado para o próprio existir, uma, um sentido, né? Para que eu dê mais um passo, né? Quer dizer, aquela criança que dá o segundo passo, o terceiro, ela tem um sentido, ela vai para algum lugar. Faz com que esse sofrimento ele seja percebido de uma outra forma. Daqui a gente pode perceber que experiências de sofrimento elas são catalisadores ou pode ser mobilizadores para um processo de amadurecimento, para um processo de transformação, tá? E a gente vive com alegria e tristeza. Medo, raiva, são as emoções básicas que a gente transita o tempo todo, tá? Então, viver sem elas, sem experimentar, a gente só tem duas escolhas, né? Ou é o anestesiamento, o seguir como zumbi, não sentindo, essa é uma forma. E a outra é experimentando, sentindo dor, alegria, tristeza, prazer. Esse que é o convite, né? E eu acho que é isso que o Rosa vai trazer aqui, suporta a tensão, suporta a própria contradição que às vezes aparece na experiência vivida. E aí nós vamos caminhando um pouco mais. Ele fala o seguinte, né? Mas a vida inventa. Como é que a gente vai conseguir, então? Essa ideia da inventividade da vida, ela é muito bonita também. E quem duvida disso, eu acho que depois desse ano que a gente está atravessando, né, juntos aqui, não dá muito para duvidar, porque a vida inventa, né? As melhores, as piores coisas. E a gente se reinventa no movimento da própria vida, do fluxo da vida. É claro que tem momentos, fases, né, que isso fica muito mais difícil a própria movimentação. Daí a ideia dos bloqueadores. Na palestra da Laura, ela falou bastante disso, né? Quando ela falava da prática da psicoterapia, ela trouxe essa reflexão que eu acho muito significativa. A possibilidade da análise, do encontro analítico, é esse alargamento das possibilidades que o indivíduo vai encontrar. Não é que a gente vai colocar para o outro, mas que o outro vai conseguindo ampliar. Essa possibilidade dessa inventividade, dessa espontaneidade, dessa própria criatividade. E essa condição de inventar, de criar, de transformar, se relaciona com essa ideia bem do Jung da dimensão simbólica da psique. Tá? Então, a gente, em vez de literalizar, só contar e recontar a história da dor, a gente conta de uma forma diferente. A gente dá uma cor para a tristeza. E a tristeza não fica só triste, né? Ela pode ser uma tristeza mais amarelada, mas ela pode ser mais esverdejada em alguns momentos. Porque eu entro e possibilito, né, essa dimensão simbólica de dar um significado, de expandir aquilo que é do concreto. A gente encontra um outro jeito de conectar, né? Eu falei com a Maria do Carmo no início, né? A gente vai se encontrar de corpo, porque de alma a gente está encontrando. A gente tem falado muito isso, né? Parecia tão impossível essa conexão, mas parece que a gente está conseguindo. A gente resistiu um tanto no início, ainda resiste, mas o fluxo continua. Essa inventividade que é bem importante. E mais um pouquinho à frente ainda do texto, ele fala assim, olha, a gente principia as coisas no não saber porquê e desde aí perde o poder da continuação. Porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. Olha isso, gente. A vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. E aí, olha só, a gente está no momento que a gente tem ouvido muito sobre a necessidade do empoderamento, né? Do lugar de fala, do empoderamento, que é bem importante. E no momento inicial que eu estava falando, da coragem,
que nós vamos fortalecendo uns com os outros, é dessa coragem mesmo do ego, né? De acreditar, de falar eu posso, eu tenho força, eu sou bacana, eu sou corajoso. Mas a psicologia analítica, ela busca ir além do fortalecimento do ego. Na verdade, o Jung já falava disso, né? O ego, ele tem que ser desempoderado, porque a gente vive na ilusão da onipotência. Eu posso, eu quero, eu dou conta. E ele fala, tem um livro dele, que eu acho que não lembro exatamente, eu depois posso olhar para vocês, mas eu acho que é um que ele fala sobre yoga. Ele coloca o seguinte, que a ideia, né, do querer o poder levou a multidões, milhões a morrerem. Ele traz essa reflexão num texto que ele escreve após a Segunda Guerra Mundial. Ele traz essa ideia desencantada de uma psicologia do ego e da racionalidade. Então, no momento que a gente se apropria muito do discurso, né, desse discurso da meritocracia, do eu acima de tudo, do egocentrismo, ele aqui, o Rosa está trazendo isso, né, e o Rosa muito junguianamente fala, é o seguinte, a gente principia as coisas, mesmo assim sem saber por quê. Então a gente tem um projeto, a gente tem um desejo, a gente começa. Mas a gente perde o poder da continuação. Porque a vida, né, o fluxo, o processo de individuação não está no controle do ego. Não está. A vontade principia. Mas ninguém chega sozinho. Então, isso eu acho que é muito importante, essa ideia, porque é o deslocamento do poder do ego para o self, para entender essa ideia de um self e outro, né? Que ele é imprevisível, ele não tem um controle, e essa que é a abertura, né? A abertura para um não controle, o que não quer dizer abrir mão de si, o que não é abrir mão de projetos, tá? Mas eu acho muito interessante pensar nesse momento que a gente se encontra, o retorno à ideia do nós, né? Então, o que é essa individuação? Jung fala, torna-se, essa ideia de tornar-se quem nós somos, ou essa ideia de se tornar um ser individuado ou diferenciado, mas se apropriando de uma herança, né, que é ancestral, que é da humanidade, que é arquetípica, que não é o ego que determina, que controla. Então, hoje a gente já está falando muito, e é um conceito muito utilizado hoje na psicologia analítica, que é a ideia de psicoecologia. E isso tem se intensificado nos últimos anos, eu tenho acompanhado, e pós-pandemia, muitas discussões importantes nesse campo, porque há muito tempo o Jung já falava dessa ideia da ânima mundo, né, da alma do mundo, que estamos interconectados. Então, se a gente entende essa perspectiva de um inconsciente coletivo, que o ego é vulnerável, né, a outras forças bem mais poderosas do que aquilo que a gente entende, existe uma outra perspectiva, que é a diminuição dessa perspectiva egocêntrica, né, para uma perspectiva de uma coletividade, de uma alteridade. Olha só, se um vírus, né, gente, que começa na China, né, a gente ouve falar, em poucos meses estamos todos tomados pela mesma história, não dá para a gente abrir mão, né, ou deixar de pensar nessa ideia de coletividade, de conectividade. Então, eu entendo que agora a psicologia analítica, ela tem sido muito revisitada e ela se torna muito importante para falar-se dessas coisas, né? Dessa referência de uma psicologia profunda que vai além do eu, além do pensamento cartesiano, além de um racionalismo. E aí tem uma implicação que é uma implicação da dimensão ética, né? Porque, olha só, com toda a tecnologia, ele falava disso há muito tempo, né?
há mais de um século, ele falava isso, olha, cuidado, gente, porque a racionalidade só, ela polariza. O ser humano vai se distanciando do arcaico, vai se distanciando da sua dimensão simbólica, vai se distanciando dessa experiência arquetípica e coletiva, e ele se torna um grande risco para a própria humanidade. Então, nós somos terríveis para nós mesmos, né? Então, essa que é uma perspectiva importante, essa ideia de interconexão. E só para a gente concluir o texto, aí eu vou abrir um pouquinho para a gente conversar, essa última parte, né, que eu acho que é bem interessante e que é a mais conhecida, inclusive, né, que o mais bonito, o importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas estão sempre mudando. Isso é muito importante, porque é bonito, né? Ele traz isso. Enquanto a gente insiste, não, nós temos que ser iguais, nós temos que ser determinados, né? Nós temos que ser formatados, formados, nós temos que ser cópias, a gente tem que repetir padrões. O Rosa está falando aqui, olha, as pessoas não são iguais, não serão. E o olhar dele é o olhar de encontrar beleza nisso. E essa que é também a possibilidade, né, da contribuição da psicologia analítica, não só a psicologia analítica, obviamente, mas essa ideia de que a terapia ela pode possibilitar um transver da realidade. À medida que esse processo de individuação acontece e que esses bloqueadores que estávamos pensando, que pode ser desde os bloqueadores internos, nossos complexos emocionais, as nossas dores, os nossos traumas, né? Carregados de muita energia psíquica, muito densa e às vezes dolorosos, né? E que a gente leva para a vida e vai arrastando. Essa possibilidade do fluxo da vida de transpor, né, de transformar, de diluir esses complexos, né? O Jung falava disso, a gente não quebra o complexo. Nós vamos diluindo, né? A gente vai deixando que a água, que o fluxo circule para que outra dimensão aconteça. E eu acho que essa que é uma proposta interessante pensar, numa proposta terapêutica, ou mesmo a psicologia analítica em outros contextos de saúde mental, de prevenção, né, nas instituições. É essa possibilidade da gente ver o outro diferente como uma coisa bonita. E a aceitação, né, da impermanência da vida, da impermanência do ego, da impermanência do eu, né? O que a gente vai mudando. O sofrimento muitas vezes se dá por se agarrar a uma ideia, né, em relação ao outro, a imagem que eu construo do outro, e que eu não mudo dentro de mim, mesmo que o outro esteja lá mudando, já fez um monte de coisa, eu estou com aquela, aprisionada aquela imagem, não deixo que ela flua, ou a própria autoimagem, né, que vai mudando os interesses, os gostos, as relações. Isso traz muita dor, né? E essa que é uma perspectiva de poder entender a mudança, a diversidade, não como uma coisa perturbadora, mas com a beleza que é possível. Então, é uma época, e talvez a contemporaneidade nos gere muita angústia, muito sofrimento, mas também, por outro lado, o convite é isso, né? De encontrar a beleza na diversidade. Tolerar o diferente, tolerar o estranho, perceber que existem mudanças e a gente está lidando com mudanças culturais, sociais rápidas, diversas, e que mobiliza todo mundo, né? As pessoas têm mudado. A gente tem encontrado aspectos nossos nessa pandemia que a gente não reconhecia antes, e das melhores, das piores coisas, tá? E isso é da natureza humana, isso é da vida, né? Esse fluxo aí da vida. E ele coloca, por fim do texto, que as pessoas afinam ou desafinam. Verdade maior. Viver é muito perigoso, ou não é.
Nem sei explicar essas coisas. Um sentir é do sentente, aquele que sente, né? Mas o outro é do sentidor, aquele que sente a dor do outro. Olha que bonito isso aqui, gente. Um sentir é do sentente, mas o outro é do sentidor. Essa é uma tarefa árdua, né? Ser capaz de sentir a dor do outro, se compadecer e entender que esse processo de individuação e de transformação, ele acontece dessa forma, né? E só para a gente encerrar essa minha parte, que eu quero abrir um pouquinho para a gente conversar e trocar ideia, eu separei um trecho do livro do Gambini, que é daquele livro dele, A Voz e o Tempo, que ele fala sobre a alma. Ele fala o seguinte, sobre a postura diante da alma humana. Creio que essa é uma única atitude, é uma atitude reflexiva, compatível com o que aparentemente é a natureza da alma. Ela não é nem estável, nem fixa, estruturada ou definida, mas pelo contrário, como indicam seus próprios símbolos, ela é fugidia, indefinível, irredutível a outra coisa que não a si mesma. Sendo ela aparentemente assim, parece-me plausível sustentar que a reflexão que busca reconhecê-la, onde nem sempre ela parece estar, deve emular o seu estilo. Então é a busca de reconhecê-la, onde nem sempre ela parece estar. Essa que seria uma postura para a gente tocar, né, a alma humana, ou reconhecer, ou se aproximar dela. Então, esse é o material da psicologia analítica, esses termos, né, esses conceitos, a gente vai falando, mas o que eu quis trazer aqui é uma outra dimensão, essa dimensão poética, para que a psicologia analítica ela entre por outros canais, que não seja só da cognição, né? Que ela possa entrar no campo do sensível. Porque o Jung é um autor denso, né, gente? Os livros, a obra. E o que faz com que a gente insista nesse estudo, eu entendo que é muito mais nesse campo mesmo, da busca do significado que ele vai trazendo para a gente, no campo do sensível. E a gente insiste por isso, porque a alma é tocada, né, com esse conteúdo, com a experiência viva de uma vida muito rica de busca de experiência, de significado. E os pós-junguianos também, né, com as diversas contribuições, mas sempre trazendo essa ideia da alma como uma experiência muito viva, né, com um elemento que o psicólogo está trabalhando, um elemento muito, muito, muito sutil. Aí eu falei o tempo e eu queria abrir um pouquinho para vocês conversarem, assim, vamos trocar um pouquinho o que vocês sentiram com esse texto, com essas questões, se possibilita aí alguma amplificação. Simone, você está me ouvindo? Estamos. Quando fala do medo, né, e da coragem, eu fico pensando que são polaridades. Sem o medo não seria possível ter a coragem, né? Então, como você bem colocou para nós, o medo ele pode nos paralisar, mas também pode fazer com que a gente consiga coragem para sair daquele lugar, né? Então, é assim a nossa vida, polaridade o tempo todo. Não é uma única mão ou via, mas são sempre duas, né? Duas vias, duas mãos. E isso faz parte de nós, seres humanos. Por isso que nós somos alegres e somos tristes, por isso que a gente é afetuoso, mas ao mesmo tempo agressivo, né? Então isso faz parte do ser humano. Isso. Eu acho isso muito lindo. E essa que é a grande contribuição de pensar, né, dessa coisa de suportar a tensão dos opostos nessa busca de um lugar que não seja a polarização.
Exatamente, que fazer o encontro das polaridades, né, Simone? Porque esse é o processo de individuação nos leva a isso, ao encontro desses dois lugares tão opostos, né? Encontrar uma terceira via. Isso. E aí entra a função simbólica, né, Maria do Carmo? Porque por isso que a gente vai tentando, né, encontrar beleza nas coisas. E quando a gente fala dessa arte, não necessariamente a arte enquanto uma produção artística, né? Mas a arte da vida mesmo, né? Que é essa condição de estar lidando com essas polaridades, encontrando um jeito, né? Dando uma dimensão simbólica, um sentido, um significado. Exatamente. Como ele diz, ser alegre na tristeza, no sofrimento. Eu acho que é bem esse o caminho, né? De quando o sofrimento vem, ele é importante para que nós possamos parar e olhar para a gente mesmo e ver o que está acontecendo com a gente, né? Porque na alegria nós ficamos muito para fora, no sofrimento nós voltamos para nós mesmos, né? E aí é o momento de se conhecer um pouco melhor, perceber. Eu acho também é uma coisa muito interessante que eu vejo muito na psicologia analítica. Sempre tem algo positivo, em qualquer que seja a situação, né? É possível, né? Eu nem sei se uma coisa positiva, mas uma possibilidade. Uma possibilidade, exatamente. Uma possibilidade. Eu acho que é essa. Esperançosa nesse sentido da possibilidade. Exato. Alguém mais pensou alguma coisa? Oi, Simone, boa noite a todos. Oi, Lília. Para mim ficou bem assim, forte essa questão que você traz do movimento, porque naquelas perguntas, né, para mim vem a questão assim, do ar que balança as árvores, do ar que eu respiro, né, do que é o que eu inspiro e expiro, então é aquele movimento dentro e fora, né? E ao mesmo tempo a árvore ela está enraizada lá com as suas origens, que você trouxe a questão da ancestralidade, né? Mas por mais que ela está ali num lugar fixo, mas ela tem um movimento que esse ar balança. Então, para mim ficou essa coragem, né? De independente do lugar que você esteja, existe um movimento, existe um balançar aí. E essa imagem que você está trazendo, ela é uma imagem bem arquetípica, né, Lília? Que é a imagem da árvore, né? Da árvore ancestral. E essa forma, né, de ter uma raiz e de ter essa possibilidade de ter tronco e de ter galhos e ser frondosa ou não, né? Mas que vai desde o subsolo, né? Desde as trevas lá embaixo, aquilo que é do mais profundo, né? E essa ideia de chegar no céu, que é a imagem da árvore da vida, né? Que consegue ter essa verticalidade de lidar de novo com as polaridades, né? Por isso que a gente se identifica tanto com a imagem da árvore, é uma imagem recorrente, né? A gente vai pensando nela, porque ela representa muito a ideia do desenvolvimento da vida. A árvore é essa imagem. E é muito importante isso que você está falando, porque a gente tem essa dimensão simbólica, e quando a gente entende essa perspectiva ecológica da alma no mundo, né? A gente também sai dessa coisa tão centralizada no homem, de pensar no quanto que a gente está conectado com a natureza. Então, se a gente identifica a vida da árvore, né? E aí a gente não consegue olhar para essa destruição toda, né? Que a gente vai fazendo sem perceber, na verdade, percebendo que é pior, né? Que é essa crise que a gente tem colocado, que é uma crise ética, a crise ecológica é uma crise ética, porque diz respeito à nossa vida. A nossa dimensão simbólica, a nossa dimensão literalizada, né? A gente sempre se relaciona para falar do que é humano
a partir das imagens da natureza. O tanto que a gente usa os símbolos nessa dimensão da natureza. E a gente vive como se não existisse uma natureza viva. Uma destrutividade assustadora, né? E eu acho que esse convite para conexão também com essa dimensão arquetípica da própria natureza. A natureza tem convidado muito, né? Porque ela nos convoca para mostrar que a gente é só um tiquinho de nada, né? Na coletividade. Terça-feira aí, foi terça que teve aquela chuvona aqui? Acho que foi terça, né? Aqui em Uberlândia, que parou a cidade. E aí a gente, meu Deus, a gente é tão piquititinho, né? Aí a gente começa a falar, nossa, a natureza tem uma força que não adianta a gente espernear, gritar, querer, achar que a gente é muito poderoso, porque a gente de fato não é. A gente é muito vulnerável, né? Então essa ideia da força e da potência na fragilidade, ela é muito importante para integrar essas polaridades. A gente pode ser potente, mas a gente é frágil, né? Isso é muito interessante. Alguém mais está pensando alguma coisa daquelas questões iniciais, do fluxo, do movimento? Alguma imagem para compartilhar? Você está sem som, viu, Maria do Carmo? A única coisa permanente mesmo é a mudança, né? É o movimento, né? Não, porque a vida, como você colocou, a vida é um fluxo. Ela caminha, né? Ela nos leva. E então, quando falo do movimento, eu me remeti mesmo como se fosse folhas de árvore, o vento levando e trazendo, né? Essa flexibilidade para a vida também, que é importante, porque a rigidez, né, ela traz muito sofrimento. E a vida é que a gente faça esse movimento, que é o equilíbrio de ir e voltar, né? Porque se vamos muito para um lado só, nós podemos cair. Então, o equilíbrio é esse, ir e vir o tempo todo, né? E conosco também, vir para o mundo externo, né? Que é esse mundo em que nós vivemos, mas também voltarmos para o nosso mundo interno, para ver o que está acontecendo conosco mesmo, né? Porque só a partir do momento que eu me aceito como ser humano, com as minhas limitações, quando você fala da alteridade, é que eu vou poder aceitar o outro, né? Porque aí eu conhecendo que eu tenho tudo aquilo que eu tenho, outro ser humano também tem as suas dificuldades, suas limitações. Esse o autoconhecimento, o processo de individuação, nos traz isso para a aceitação do outro, né? Por isso é esse movimento constante de ir e vir, né? E isso que você está falando é bem interessante, a coisa da flexibilidade e aceitar o outro, né, Maria do Carmo? Mas é aceitar o outro dentro da gente também. Isso que é muito importante. À medida que a gente se relaciona com o outro, com esse estrangeiro que nos habita, esse esquisito, porque a gente sempre tem um esquisito ou muitos esquisitos, eu consigo ver o mundo externo de uma outra forma, né? Recolher essas projeções, ela implica nisso. O outro não está fora, o outro está aqui. Então, por isso que o Jung falava muito disso, né? Não tenta mudar uma humanidade se essa mudança não parte do indivíduo. É claro que esse indivíduo está dentro de uma coletividade, a gente nunca desconsidera isso. Mas é a possibilidade desse outro ser integrado internamente. Por que a gente fica tão assustado com o que é diferente? Porque o outro entra como uma ameaça, né? O outro é o perigo, o outro é uma ameaça. E com essa possibilidade de flexibilizar, né? O outro vai sendo introjetado, né?
A Lília está falando aqui desse outro como espelho, né? De fato é isso, né, Lília? E tem uma frase do Gustavo Barcelos que ele fala o seguinte: a gente tem que enxergar o outro não só como espelho, mas o outro como janela. Eu vejo além, né? Esse outro que está aqui, eu abro possibilidade. Porque enquanto o outro é espelho, eu não estou enxergando o outro. Eu não estou me relacionando, eu não estou expandindo. Porque bate e volta, né? Mas quando eu tenho essa dimensão da abertura que o outro traz, aí o outro vai... Não que seja um caminho fácil, viu, gente? Não vamos romantizar que relacionar com estranho, com diferente, é sempre um exercício. Mas à medida que isso vai sendo flexibilizado, né, Maria do Carmo, esse ego, ele vai dando um jeito. O samba, né, o jingo, essa coisa latina que a gente vai trabalhando. E muitas vezes é isso, às vezes a gente tem que começar pelo próprio corpo, né? Por isso tantas práticas aí corporais para trabalhar a flexibilidade da alma. Às vezes a gente não consegue, tem muita rigidez dentro, a gente começa a mexer com o corpo, é um exercício, é uma possibilidade, tudo isso está mexendo, né? Quem falou que a alma não está no corpo, não é? A alma também está presente no corpo. A gente flexibiliza o corpo, a gente toca a alma também. O que mais, gente? Tem mais alguma coisa? Olha, fala aí, Regina. Essa semana eu tô assim, vivendo um momento de nuvens, assim, sabe? Porque eu aprendi tanta coisa foi linda, né? Foi explanado aqui, a Laura trouxe tantas coisas bacanas, a Beth também. E lendo junto com você esse texto de Guimarães Rosa, é isso, né? Eu fiquei pensando assim, né, o tanto que o movimento da vida, ele possibilita, né, a gente viver em várias estações, né, digamos assim, e o tanto que é necessário, né, porque às vezes a gente está querendo, eu falo de mim mesma, né, às vezes eu quero o perfeito, né, quero a perfeição mesmo, né? E às vezes isso não é possível. É possível dentro de várias possibilidades, mas que é necessário viver o não ruim também, que ele possibilita o bom também. E tudo ok, né? Então foi assim, muito rico, tudo tá sendo muito rico, tudo. Ai, que bom, Regina, te ouvir seu depoimento, é isso mesmo. É porque é aquilo que eu estava comentando, né? O conhecimento, ele vai tocando um outro campo que não é só o cognitivo, né? Eu acho que isso que é bem importante mesmo. Vai te ampliando outras possibilidades. Eu acho que isso é muito humano. A psicologia analítica é uma psicologia muito humana, né? Muito acessível nesse sentido. Quando a gente começa a falar desses conceitos, a gente consegue apesar de ser às vezes muito abstrato, né? Quando a gente vai falar da psicologia analítica, às vezes os alunos falam assim, mas o que é isso? O inconsciente coletivo, que coisa mais distanciada, impossível, inacessível. Mas à medida que a gente vai se apropriando da ideia, né? A gente sente muito mais perto. Né? Na dimensão afetiva, a gente consegue exemplificar, a gente consegue visualizar o tempo todo isso, né? A experiência arquetípica, a energia psíquica, essa ideia de que existe um inconsciente individual, mas que ele não é suficiente para explicar, né? Para compreender a complexidade, né? Da experiência humana, da nossa própria subjetividade, tá? Da nossa coletividade, né? Então, a dimensão mítica da psique, o quanto que a gente se encanta, né, com os contos, com os mitos, porque tem essa ideia, né? Tem essa semente desse pensamento arquetípico. Quando a gente usa essa linguagem, né, mitológica, a gente está tentando compreender de uma outra forma, apreender a experiência
humana. E era isso que eu queria compartilhar, trocar com vocês. E assim, eu acho bacana a gente ter essa possibilidade de conversar um pouquinho, assim, e poder se ver, ouvir o que está acontecendo lá daí, porque que nessa ideia da conectividade, a gente tem acesso a muito conteúdo, muito material, mas a gente tem perdido também esses espaços menores. Então, por isso que eu fiz questão de ser um grupo fechado, no sentido de a gente poder ter uma troca, ter um espaço de cuidado. E essa que é a proposta também do curso de especialização dos solares, né? Que a gente vai precisar fazer uma estratégia. Nós resistimos, a gente queria que fosse só presencial. E a gente tem percebido que a gente tem que fluir também de um outro jeito. Mas a gente não queria que o curso fosse todo também só conteúdo e EAD e distância. Então, a gente está com essa proposta, tá? É que assim que possível as aulas sejam presenciais, mas que tenha a possibilidade de quem está distante, quem não consegue estar presencialmente, que tenha ao vivo essa experiência. Então, essa que é a nossa tentativa de fazer alguma coisa que seja abrangente no sentido de atender às várias demandas, às necessidades das pessoas, mas sem perder esse fazer que é artesanal, que a gente acredita muito, do aprendizado. A gente ter um momento de troca, a gente ter as discussões, a gente ter as reflexões, né? A coisa da nossa mineirice do café com pão de queijo, que a gente não quer perder de jeito nenhum, o cheiro, as cores, as coisas, né? Então, a gente ainda quer ter momentos presenciais, tá? De corpo presente. Mas quando não for possível, a gente busca essa outra forma de estar presente também. E é isso, meninas. Chora um pouco, né, Simone? Chora, mas chora junto. Chora um pouco, chora junto. Chora junto. Enxuga a lágrima do outro, né? Também. Isso é muito bom. Eu queria dizer alguma coisinha sobre essa última fala sua. Fala, Tereza. Eu estou achando perfeito, maravilhoso, essa nova forma de conexão, de nos conectarmos. Porque eu, por exemplo, eu estou em Portugal, eu moro no Porto. Aqui já são 23 horas e 31 minutos. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Então, eu tenho participado muito mais de eventos depois que eu estou aqui e, devido à pandemia, né, que nos obrigou a nos conectar online, né, virtualmente, cada vez mais, eu tenho participado muito mais, tenho estado muito mais integrada com a turma de psicólogos aí, conhecendo gente nova, do que quando eu realmente estava aí. Que a gente meio que trabalhava isolada, cada um no seu cantinho. Agora, com a pandemia, essas lives estão uma coisa assim que eu estou amando, estou achando genial. Praticamente toda semana eu tenho live para acompanhar e para ouvir. Então, essa ideia de conexão, essa modernidade, né, que a pandemia trouxe, de nos forçar a trabalhar à distância, isso para mim é maravilhoso, é genial. Então, sabendo usar a tecnologia e aproveitando bem os recursos que ela nos oferece. É verdade, né? Você falou uma coisa bem importante. A gente está encontrando outra forma, né? Essa fluência da comunicação, da própria alma, que vai encontrando forma, né? Então, essa que é a ideia bem bacana mesmo, Tereza. Para algumas pessoas mais difícil, para outras com muita facilidade. Eu percebo que para algumas pessoas até facilita, né? Tem gente que acha bom. Eu tenho ouvido pessoas falando assim, nossa, Simone, eu consigo me expressar muito mais aqui no distanciamento, de certa forma eu tenho uma certa proteção. Outras pessoas com mais dificuldade. Mas o mais importante é isso, né, Tereza? Pode não estar do jeito que a gente tinha idealizado, mas a pandemia mostra que a gente encontra jeito. E aquilo que às vezes pode parecer muito difícil, impossível, ele vai se transformando também, pode se tornar uma possibilidade, né? Que é isso que você está falando.
a possibilidade Então, do é um encontro. movimento, né? É um movimento novo, que está gerando novas formas de interação, de nos aproximarmos, de conhecimentos, de ampliar os conhecimentos, de tudo. É um movimento incrível, genial. Por exemplo, agora eu não estou conseguindo saber aqui na tela como é que eu vejo vocês. Eu só vejo a minha tela, não consegui ver até agora o grupo. Mas estou aqui tranquila, só com o som. Eu Só acho que vai escutando. ter 3 bolinhas aí no seu computador em algum lugar que dá essa opção de você clicar e aparecer as carinhas aí do seu lado, os rostinhos. Bom, eu soube clicar no chat para aparecer o nome de todas, mas de ver todas na tela, numa única tela, eu não consegui ainda. Enfim, vale a pena. Mesmo assim, eu estou encantada, estou achando ótimo essas novas mudanças, esses novos movimentos. Beleza. E você viu, você acompanhou os vídeos da semana? Você acompanhou as palestras do simpósio? Não, eu não acompanhei, eu fiquei sabendo dessa hoje, a Célia Vitória que me divulgou essa, eu fiquei toda feliz. A Célia que sempre se lembra de mim, mas eu gostaria de estar acompanhando. Teve uma outra que eu acompanhei, que agora eu não me lembro, acho que foi a primeira da série, que foi muito boa. Não, mas a gente disponibilizou todas. Depois a Célia te passa os links para você Ótimo. assistir todas. Obrigada. Ótimo, obrigada. Maravilha. Isso. Pessoal, eu vou precisar encerrar por conta do tempo que eu tinha acordado, né? E assim, eu tenho percebido isso também, até a própria disponibilidade de tempo nossa também. Numa sexta-feira à noite, né? Que a gente fica dividido. Mas muito obrigada pela presença de vocês, né? Num dezembro, final de ano, sexta-feira, aqui com chuva, né? E vocês conectados aqui conosco. Muito obrigada pela presença, pela participação, tá? Muito bom rever muitas de vocês. Simone, eu agradeço imensamente também esse trabalho maravilhoso que você tem feito, que tem nos proporcionado momentos assim de muito aprendizado, muito conhecimento. Muito obrigada. Você tem a minha admiração, viu, Simone? Porque você é uma mulher corajosa. Eu achei muito bom tê-la assim, né, tão perto da gente, porque até então nós não tínhamos nada da psicologia analítica nessa nossa região. Agora você está aqui trazendo tanta coisa boa. Muito obrigada. E você está aí, né? Eu estou daqui, você está daí também. Exato. Mexendo, mobilizando, né? Exato. Muito corajosa você, muito pioneira também, Maria do Carmo. Não, mas você trouxe muita coisa boa para nós, viu, Simone? Muito obrigada mais uma vez. Um beijo, pessoas queridas, pessoas que eu estou conhecendo Obrigada, hoje, Simone. tá? Ficamos Muito à disposição para informações, para troca, tá? Um beijo a vocês. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.